nono BEC, nono Batalhão de Engenharia de Construção. Eu tenho aqui a presença do comandante Coronel Soares, do Tenente de Paula, e quero dizer que o programa hoje, né, William, é um programa especial pra gente. Diferente, especial e muito, mas muito, Laerte, enriquecedor com a presença do Coronel Soares, do Tenente de Paula e, acima de tudo, da história, a aula de história que nós vemos aqui do nono BEC, do seu papel para Mato Grosso, Laerte Landes. São 100 anos de história, telespectador. 100 anos. Como quero fazer as suas palavras, Coronel, pouca instituição neste país tem a oportunidade de chegar a 100 anos com a mesma credibilidade, com a mesma confiança e com o mesmo respeito por parte do povo brasileiro. Tenente, você tem alguma coisa para falar? Sim, como eu estava ressaltando aqui com o Laerte, né? O Exército, ele hoje investe fortemente na comunicação social. Viu, William? A gente somos um dos recordistas aí entre as Forças Armadas hoje de acessos no Facebook, de seguidores no Facebook, Instagram, YouTube. Então, o Exército, nós temos mais seguidores hoje, né? Quase tantos seguidores hoje no nosso Facebook quanto o Exército americano, né? Que é mundialmente conhecido, né? O Exército brasileiro, ele é muito característico, temos investido muito forte, né, porque é importante, do Leste, que a população conheça o nosso trabalho. Às vezes, o Exército, ele se cerca de um pouco de mistério, né? O pessoal acha que é tudo muito misterioso, e é importante que o pessoal saiba que o Exército, ele nada mais é do que um extrato da sociedade. Nós somos o povo brasileiro, né? E é importante que a gente mostre isso aí, que a população saiba do nosso trabalho, como que funciona, né? Para que a gente acabe com esse mistério aí e a população entenda que nós somos um exército realmente do Brasil, para o povo brasileiro. E o que é isso, Tenente? Laerte, isso aqui é um presente. Olha só, que presente, Laerte. Que honra. O comandante vai passar as suas mãos aqui. Ô, comandante, muito obrigado, é uma honra. Nós fizemos em comemoração aos 100 anos, eu quero ter o prazer de passar as suas mãos, fruto do agradecimento pela sua oportunidade de nos dar essa oportunidade de contar um pouco da história do Exército Brasileiro. Só um minuto, Coronel, se eu podia colocar o microfone para o senhor falar, eu seguro aqui. Aqui, o microfone, Pode falar, Coronel. Bem, esse medalhão, ele representa, ele tem uma figura aqui do Rio Grande do Sul, o mapa, e do Mato Grosso, representando a nossa atuação lá no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. E simboliza essa história rica de 100 anos do desenvolvimento que nós participamos, tanto do Rio Grande do Sul como Mato Grosso, e é uma honra entregá-lo para você. Coronel, eu estou emocionado. Eu vou dizer a verdade, estou emocionado, telespectador. É uma honraria, é uma homenagem ao qual não tem palavra para descrever. Quero agradecer na pessoa do senhor a todos os membros do nono BEC e dizer que 100 anos, o programa da gente e a TV Brasil Oeste é homenageada pela maior instituição deste país, o Exército Brasileiro. Sinceramente, eu estou muito orgulhoso e dizer que agradeço a você de coração, Coronel. O orgulho é todo nosso. Esse medalhão, ele simboliza para nós militares que vivemos com simbolismos, com tradições, com histórias, com valores, e nós passamos essa honraria apenas para pessoas eminentes que nós valorizamos dentro da nossa força. Eu só quero pedir ao melhor cinegrafista da TV Mato Grossense que feche aqui para mim, por favor. Telespectador, esta é a homenagem recebida pelo programa da gente, pela TV Brasil Oeste, e eu quero dividir essa homenagem com todos os nossos colaboradores, porque, Coronel, o senhor sabe que se não fosse o trabalho de cada um, do porteiro, do cinegrafista, do Rafael, do Pichichito, do Bolinha, do seu Gisiel, da Judite Rosa, do Dr. Júlio Campos, que é o diretor-presidente, isso não poderia acontecer de nós estarmos aqui. Então, eu quero dividir essa homenagem com toda a diretoria, toda a equipe da TV Brasil Oeste, agradecer ao senhor por esta honra. É isso, o prazer é todo nosso. E dizer que eu quero pedir sinceramente, eu perdi a linha da entrevista, a emoção falou mais forte que a minha pessoa. Mas Laerte, mas espera aí que o William, ele também tá com ciúmes aqui, viu, Laerte? Acho que ele também tá querendo ganhar. A gente trouxe um pro William também, não esquecemos dele não. Olha só o William menino de ouro, né? É o menino de tá ouro. Aqui, ó, obrigado, gente. Esquecemos de você, Rafael. Vamos destacar aqui também a lembrança, né, do obrigado, menino de ouro, olha aí.
Olha só, estou emocionado também, assim William, como o Laerte. eu vou falar para você. Coronel, eu sou uma pessoa conhecida por muitas vezes fazer um jornalismo combativo. Eu estou derretido. O Exército me derreteu, a homenagem fez com que o Laerte Landes voltasse à infância. Ah, o senhor Gisiel, quero também agradecer ao presidente Gisiel também, que foi pela honraria. Laerte, nós estamos, na verdade, emocionados porque era o nosso sonho servir Infância. as Forças Armadas, o Exército, e hoje nós estamos sendo homenageados pelo Exército e, como o Coronel disse agora há pouco nos bastidores, nós estamos servindo, sim, o Exército de outra maneira, Laerte. Sim, Laerte, William. São 10h54, Coronel. Eu quero lhe agradecer e dizer que o programa agora é todo do senhor, para o senhor fazer os seus agradecimentos, dizer um pouco mais do trabalho do honroso, valoroso e, acima de tudo, defensor da pátria, Exército Brasileiro. Leste, para mim é uma honra muito grande, porque eu sei que esse programa ele tem uma audiência muito grande. Eu tive a oportunidade agora, junto com o meu comunicador social, Tenente de Paula, de falar um pouco da história do Exército. E eu queria apenas, para resumir, nós começamos a BR-163 no posto Gil. A nossa intenção ela foi trazer desenvolvimento para o país. Cidades como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte foram cidades que elas cresceram a cavaleiro dessa epopeia que foi a BR-163. Vale ressaltar também que hoje um dos produtos que faz com que a nossa balança comercial superavitária seja superavitária é a exportação de grãos, de milho, de soja e de algodão, e nós temos a honra de ter participado dessa oportunidade, dessa situação da balança comercial superavitária. Nós, como integrantes do NUNOBEC, não vivemos só de história, temos uma história rica, mas hoje nós trabalhamos em vários rincões. Vou citar aqui alguns exemplos. Nós ajudamos a construir o aeroporto de internacional Marechal Rondon aqui em Cuiabá, construímos o aeroporto de Barra do Garças, construímos o aeroporto de Campo Grande, nós construímos cerca de 170 casas no bairro Pedra 90. Esse é só um pouco do acervo do NUNOBEC. E eu quero agradecer humildemente toda essa equipe, ao William, ao Laeste, à produção, porque essa oportunidade ela é ímpar. E com certeza, eu creio que isso é só o começo para que o nosso Exército, o nosso batalhão, seja conhecido. E desde já, viu, Laerte, eu convido a população a visitar, como vocês fizeram ontem, o Espaço Cultural do Exército Brasileiro, para que nós tenhamos uma maior integração e um maior conhecimento do que é a relação Exército Brasileiro e Cuiabá. Coronel, quero dizer a você, telespectador, ontem fomos almoçar no NUNOBEC e eu vou dizer, olha, eu fiquei surpreendido. Eu sou uma barriguinha bem acentuada, eu fiquei com vergonha, eles estão todos em forma, o Exército Brasileiro, eu meio fora de forma, mas a comida estava maravilhosa, a recepção maravilhosa. Tenente Paulo, quero lhe agradecer, você tem um minuto para as suas considerações finais. Claro, eu quero aproveitar, o Coronel, acho que ele praticamente esgotou, né? Mas tem uma coisa que eu quero ressaltar, Laerte, para os jovens que estão em casa, né, que o Exército Brasileiro ele é uma oportunidade para o jovem também. Então, jovens aí que têm interesse pela força, entrem no site do Exército Brasileiro, né, o www.eb.mil.br, visitem o nosso site na internet, visitem a nossa página no Facebook. Lá temos diversas informações de formas de ingresso no Exército Brasileiro, nas mais diversas escolas, mais diversos tipos de oportunidade para quem tem nível superior, nível médio, tá? Então, jovem, dois segmentos, feminino e masculino. Bem lembrado, agora o Exército ele também abriu as portas para o segmento feminino. Temos mulheres também hoje na linha combatente, tá? Obrigado, Laerte, obrigado, William, pela oportunidade, né, de dar a palavra ao Exército Brasileiro, mostrar um pouco do trabalho do NUNOBEC e do nosso Exército. Obrigado. William Arruda. Olha, nós só temos a agradecer, né, Laerte Landes, por todo esse atendimento, tratamento do Exército Brasileiro. Depois desses minutos de emoção, né? Agradecer também a população que acompanhou aqui toda essa linda história e obrigado, Tenente de Paula, obrigado, Coronel Soares. Que pena que o senhor vai ter que ser transferido daqui. Vamos perder o Coronel Soares. E a gente agradece ao Exército por confiar no nosso programa e deixar mostrar essa história, Laerte Landes. Coronel,
eu peço ao senhor que o senhor continue nessa batalha, nessa luta, porque além de ele ser um militar graduado, uma pessoa da mais alta qualidade, um grande ser humano. Foi um prazer conhecer o senhor e eu posso te chamar de amigo. Muito obrigado. O senhor tem um minuto para suas considerações finais. Laerte, eu tenho muito prazer em participar dessa instituição. O meu pai é militar, eu tenho 2 filhos, um oficial e um cadete da MAN, tenho um irmão que é major de engenharia. Eu uso essa farda com todo orgulho, já tenho um tempo para ir para a reserva, mas enquanto o Exército quiser fazer préstimos do meu trabalho, eu estarei servindo ao meu país, que é o meu orgulho e é a minha vocação. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Chegamos mais ao final de mais um programa. O programa que é meu, que é seu, que é nosso, é o programa da gente. E vamos encerrar o programa de hoje de uma maneira diferente. Eu quero as imagens. Um abraço. E hoje recebendo a presença honrosa de representantes do nosso glorioso Exército Brasileiro, especificamente no 9º Batalhão de Engenharia e Construção. Vamos voltar à entrevista, voltar à aula de história, né, Tenente de Paula, né, Coronel Soares? Sim, com certeza. Eu quero pedir à melhor equipe técnica da TV de Mato Grosso que volte aquela imagem, por favor, antes do intervalo. Tenente. Olha, Laerte, eu posso te falar, posso te asseverar que para mim foi uma honra, né, ter a oportunidade, né, de pesquisar e estudar toda essa história do batalhão, coisa que eu venho fazendo desde o mês de maio. Aquela imagem que nós estávamos vendo aqui anteriormente, ela é emblemática. Eu estive nesse local aí, né, no mês de junho, no frio de -1 grau lá em Vacaria, né, o frio forte do Rio Grande do Sul. E essa imagem ela é emblemática porque ela mostra essa estrada construída na década de 30 pelo nosso batalhão e mostra também um viaduto que nós construímos na década de 50 ali naquele contexto do tronco principal sul da ferrovia. Então, são 2 obras que até hoje perduram. Então esse viaduto aí, essa estrada, ela até hoje está em boas condições de trafegabilidade, de uso, e é o viaduto Perdigueiro, né? Esse viaduto aí que nós vemos aí na foto. E para mim foi uma honra, né? Como você falou, eu aprendi muito da história do batalhão e do próprio Exército e do Brasil. Como eu falei aqui inicialmente, a história do batalhão ela se confunde com a história do desenvolvimento nacional, né? O comandante vai abordar muito em breve aí nosso acervo aqui no Mato Grosso, e o batalhão ele acompanha, né, esse desenvolvimento nacional de acordo com a demanda do governo, e isso é muito interessante. Telespectador, essa foi um pouco da aula de história do Nonobec. Coronel Soares, eu quero lhe agradecer, e temos uma matéria especial onde nós estivemos ontem no batalhão, e a qual eu quero chamar agora e dizer ao senhor que é uma honra recebê-lo aqui. Laerte, a honra é toda nossa, porque o Exército Brasileiro, ele, como falou o Tenente de Paula, ele está totalmente integrado à comunidade, à sociedade de Cuiabá e de Mato Grosso. Nós podemos dividir a história do centenário do Nonobec em 2 fases. Até 70, de 17 a 70, quase 50 anos, e de 70 até agora, quase 50 anos. O Exército Brasileiro, por meio da portaria de 26 de julho de 70, o governo federal, ele deslocou o 3º Batalhão Rodoviário para a cidade de Cuiabá na década de 70. Para você ter uma ideia, Laerte, quando o Nonobec chegou aqui, havia apenas 60 mil habitantes em Cuiabá. Nossa. E nós viemos para cá para construir a BR Cuiabá-Santarém. Dentro daquele plano de integração nacional, aquele mote que havia de integrar para não integrar, nós começamos essa rodovia no início de 71. Nós saímos daqui do Posto Gil, e Santarém, o 8º BEC, saiu lá da selva amazônica, lá no Pará. A ideia era fazer 1.750 quilômetros com a divisão equitativa, só que o 8º BEC ele veio encarando um bioma muito agressivo, que era a selva amazônica. E nós saímos aqui com o Cerrado, chegamos ali em Guaratã do Norte, já encarando a floresta, Serra do Cachimbo. A nossa ideia era até a fronteira com o Pará, só que o 8º BEC ficou aferrado ao terreno. Quando eu falo aferrado ao terreno, a sua progressão ficou difícil. Então nós, ao invés de chegarmos até a Serra do Cachimbo,
cachimbo, fomos até o córrego Santa Júlia, que fica a 1.148 quilômetros de Cuiabá. Nossa, que história linda. É a oportunidade para que os nossos telespectadores conheçam esse trabalho árduo, belo e, acima de tudo, honroso, realizado pelo Nonobeck. Mas agora quero convidá-los, telespectadores e vocês, para ver a matéria produzida pelo nosso competente menino de ouro, William Arruda. No ar! Laerte Lanes, telespectador do programa da gente na TBO Canal 8. Hoje nós viemos aqui ao 9º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro fazer uma matéria especial que a gente vai contar a história desse batalhão tão importante para o desenvolvimento de Mato Grosso, da região centro-oeste e do Brasil. Aqui o Almir Nunes já mostra uma máquina, essa máquina que você vê aqui em exposição, logo na frente do batalhão, foi usada na abertura da rodovia BR-163, Cuiabá-Santarém, que foi inaugurada em 1976 pelo então presidente da República, general do Exército, Emílio Garrastazuso Médici. Pois bem, essa rodovia que tem mais de 40 anos é importante para o escoamento da produção de grãos entre Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, e Santarém, no Pará, foi aberta, isso mesmo, pelo Exército. Aqui o Almir mostra mais a sede, outra máquina em exposição também, aquilo ali é conhecido como motoscrape, que também é utilizado para justamente a construção da rodovia. Aqui o Almir vai mostrar, vai virar a imagem, a sede do batalhão do Nonobeck, toda essa estrutura que existe aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá. Almir gira a câmera, mostra o mastro, a bandeira nacional, aqui exposta logo em frente o batalhão, e mais ali ele já mostra uma máquina moderna, uma moto niveladora toda malhada com as cores do Exército, que é utilizada nas obras de engenharia, pavimentação de rodovias pelo Brasil, no caso aqui no Nonobeck, aqui em Mato Grosso. E a gente vai entrar agora, Laerte, na sede do Nonobeck para contar um pouco dessa história, com fotos, e entrevistar o comandante aqui do Nonobeck, o Tenente Coronel Soares do Exército, e também o Tenente de Paula e outros personagens dessa história toda que o Nonobeck já desempenhou nesses últimos 100 anos aqui em Mato Grosso, principalmente sua principal obra aí, a construção da rodovia BR-163, como eu disse, principal rodovia que corta Mato Grosso, conhecida como a rodovia da produção. Você acompanha nesse momento essa matéria especial, a história do Nonobeck, aqui no programa da gente. Já aqui no interior do Nonobeck, o Almir Nunes vai mostrar essa placa aqui que revela bem todos os detalhes da instalação
do 9º Batalhão de Engenharia e Construção, que teve origem no 3º BEC. O Almir vai chegar aqui perto e vai mostrar, olha só, 1917, 2017, ou seja, 100 anos. E aqui eu vou ler o 9º Batalhão de Construção, criado pelo decreto número 66.976, de 29 de julho de 1970, originou-se do 3º Batalhão de Engenharia, criado em 26 de dezembro de 1917, sediado na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Instalou-se em Cuiabá em 31 de janeiro de 1971, com a missão de implantar a BR-163 no trecho Cuiabá-Santarém, além de conservar a BR-364 no trecho Cuiabá a Barracão Queimado, no sudoeste de Mato Grosso. Em seu primeiro centenário de criação, vem trabalhando em todos os rincões para o progresso do Brasil e, por vezes, do exterior e para a paz mundial. Aí o lema que rege o 9º Batalhão: nós fazemos. Como eu disse, Cuiabá, 26 de dezembro de 1917, ou seja, 100 anos de atuação. E a gente, como eu disse, este batalhão que surgiu para a implantação da BR-163 aqui em Mato Grosso, e a gente vai conhecer um pouco dessa história aqui no Espaço Cultural. Vou conversar com o Coronel Ronaldo Soares, que é o comandante, a gente vai entrar aqui, e ele vai nos detalhar, Laerte Landes, a partir desse momento, toda essa rica e linda história do batalhão 9º BEC, que é de importância ínfima para o Mato Grosso, para o Brasil, porque, como nós acabamos de ler a placa inaugural aqui antes do espaço, esse batalhão surgiu aqui em Mato Grosso, principalmente com o advento da construção da BR-163, Coronel. A nossa história, ela se confunde com o desenvolvimento desse estado, né? Eu quero fazer uma breve retrospectiva, porque o batalhão surgiu em São Gabriel em 1917, justamente para fomentar o desenvolvimento econômico da região sul, porque nós sabemos que uma das infraestruturas para desenvolvimento são os transportes, né? Então o batalhão ficou de 17 até 1970 no Rio Grande do Sul. Ele percorreu várias cidades: Vacaria, Lagoa Vermelha, Carazinho, né, e São Gabriel e Cachoeira do Sul. Em 1970 chegou aqui um destacamento precursor, o oficial, 4 praças, 8 soldados, para implantar a BR-163, que começou no Posto Gil. Essa obra começou em janeiro de 71 e terminou em 76. Essa obra ela tem uma extensão de 1.755 quilômetros. Foi feito uma divisão, né, de tarefas. O 8º BEC, que está em Santarém, no Pará, ele vinha descendo, e o 9º BEC, que está aqui em Cuiabá, ia subindo. Só que, olha, vejam só, o 8º BEC, ele enfrentou a selva amazônica. A gente sabe que a selva amazônica, há 40 anos atrás, as dificuldades eram enormes, né? Animais silvestres, selvagens, né? Rio, malárias. E o 9º BEC saiu de uma região que é o Cerrado. O Mato Grosso, ele tem 3 biomas, né? Ele tem o Cerrado, né? Ele tem o Pantanal e tem a Floresta Amazônica. Até a região de Peixoto de Azevedo era só Cerrado. Quando chegou em Guarantã do Norte, na Serra do Cachimbo, nos deparamos com a selva amazônica. Mesmo assim, o batalhão não parou. Ele teve que andar mais 300 quilômetros, porque o 8º BEC estava aferrado ao terreno, estava demorando a chegar por causa da dificuldade que ele teve. Não por incompetência. Enfim, dos 1.750 quilômetros da BR-163, o batalhão fez 1.148, e o encontro das duas unidades foi no córrego de Santa Júlia, onde lá nesse local tem uma placa que tem lá os que tombaram. No lado do 9º BEC tombaram 23 pessoas, devido a malária, acidentes, animais dificuldades daquela época, né, Coronel? E do lado do 8º BEC tombaram 8 pessoas. Então essa foi a epopeia. E a Cavaleiro da BR-163 foram surgindo cidades que hoje são cidades produtoras da mais alta importância, como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte. Telespectador, quero convidar você que não saia daí. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos com esta aula de história
e uma pequena homenagem do programa da gente ao centenário do Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa da gente. E agora vamos daqui em diante, telespectador, eu peço sua audiência, vamos ter um programa especial. Programa especial mostrando a história, mostrando os serviços prestados pelo nosso honroso Exército Brasileiro na figura do Batalhão de Engenharia e Construção. Quero dar muito bom dia, Coronel Soares, comandante do Novec, muito bom dia. É uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Laerte, a honra é toda minha. Nesse ano de 2017, nós completamos 100 anos, como eu havia falado anteriormente. Poucas instituições no Brasil chegam ao centenário. Nós estamos aqui acompanhados pelo Tenente de Paula, que é o nosso oficial de comunicação social. Nós queremos agradecer à TBO, na pessoa de Laerte e de William, pela oportunidade de falar um pouco do que nós temos feito e da alegria que nós temos em estar aqui no programa falando do centenário do Nono BEC. Quero dar muito bom dia, Tenente de Paula, muito bom dia. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Laerte, como o comandante falou, o prazer é todo nosso. Tá? Para nós é uma honra ter essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, né? Como o comandante bem falou, dessa instituição centenária que é o Nono BEC, né? Apoiando o desenvolvimento nacional aí do sul a norte do Brasil. William Arruda, é uma honra nós recebemos aqui dois representantes, porque o William Arruda teve uma pesquisa recente, quero destacar, coronel, que eu pedi a sua liberdade, Tenente de Paula. Eu vi uma pesquisa recente onde mostra que a instituição com maior confiança e a maior credibilidade perante o povo brasileiro é a instituição a qual vocês pertencem, que é o nosso honroso Exército Brasileiro. Primeiramente, quero parabenizar vocês por vocês fazerem parte dessa instituição que há séculos vem dando a soberania e garantindo a nós o direito de termos o orgulho de ser brasileiro. Laerte, essas suas palavras nos honram bastante e nos trazem uma tremenda responsabilidade, haja vista que o Exército Brasileiro é uma instituição que ela tem uma abrangência nacional, que ela tem um grande leque de atuação que vai desde a segurança interna, desde a defesa externa, como também o apoio ao desenvolvimento nacional. Nós, completando 100 anos de idade, temos uma história muito longa para apresentar e realmente, vindo de uma pessoa tão ilustre como você, representante da imprensa, essa lembrança que nós temos, a credibilidade, nós temos a confiança do povo brasileiro, é uma honra muito grande para nós. William Arruda, vamos ver o que você tem a opinião sobre o Exército Brasileiro, William. Olha, o Exército Brasileiro é, como você disse, Laerte Landes, de vital importância para a nossa nação, pois protege todo esse imenso território brasileiro com mais de 200 milhões de habitantes que é a nossa nação. Então, ele é o guardião, desde o início de tudo, das nossas fronteiras. Mas não é só isso, quando você vê Exército, Farda Verde, é o sonho de todo garoto, né, Laerte Landes? Você já me confidenciou, era o seu sonho ter ido para as Forças Armadas, o meu também. E aqui no programa de hoje, na verdade, não é Enem, mas nós vamos dar uma aula de história à população cuiabana, varzagrandense, mato-grossense, dessa bela história que o Exército Nono BEC exerce aqui em Mato Grosso. E a gente vai acompanhar todos esses detalhes. Agradecemos já, desde já, todo o carinho, a recepção do Coronel Soares, do Tenente de Paula, de toda a tropa do Nono BEC, que praticamente nos adotou, né, Laerte Landes? De fato, William Arruda, quero convidar você, telespectador, a partir de agora, viajar, conhecer o que há de melhor em Mato Grosso, no Brasil, nos trabalhos feitos pelo Nono BEC. Quero convidar o Tenente de Paula para que ele conduza essa história. A partir de agora, vamos conhecer a história do Nono BEC. E o programa é seu, de Paula. Laerte, então, como o comandante iniciou aqui na sua introdução, nós estamos comemorando esse ano 100 anos da criação do Nono BEC. Tivemos a oportunidade, né, de no dia 24 de novembro realizarmos uma solenidade, né, de comemoração desse aniversário, onde tivemos a oportunidade de receber diversos antigos comandantes do batalhão,
aqui em Cuiabá, né? Dentre eles a gente destaca o general Enzo Martins Peri, que foi o comandante do batalhão, serviu no nosso batalhão como capitão, né? Comandou o 9º BEC e posteriormente como general de exército comandou o exército brasileiro, né? Um autêntico representante da arma de engenharia, e esteve aqui nos prestigiando, né? Na atividade de comemoração dos 100 anos do 9º BEC. E tivemos a oportunidade aí de fazer a reinauguração do nosso espaço cultural, né? Que foi reformulado, como vocês estiveram ontem lá, puderam presenciar, né? E a tropa, ela teve a oportunidade de externar toda a vibração característica do soldado de engenharia, né? Nessa atividade aí. Foi importante e interessante porque esse soldado que incorporou esse ano, né? Que ele teve a oportunidade de fazer parte desse momento histórico do batalhão, que foi o seu aniversário. Como o comandante bem falou, poucas instituições do Exército Brasileiro, poucas unidades do Exército Brasileiro têm, né, essa oportunidade de alcançar os 100 anos, né, em atividade. Mas o nosso batalhão, ele teve a sua história iniciada lá no Rio Grande do Sul em 1917. Então, 100 anos atrás, né, no dia 26 de dezembro de 1917, foi criado nosso batalhão na cidade de São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, e conhecido como Terra dos Marechais, né? Diversos marechais e grandes generais do exército. Interrompendo, ali é o início de tudo? Ali é o início. Aquela imagem ali, essa imagem ela nos mostra a entrada do aquartelamento, do primeiro aquartelamento do 9º BEC. Na época, né, era o 3º Batalhão de Engenharia, era a primeira denominação dele. Temos também a imagem aí que mostra o aquartelamento atual. É um aquartelamento histórico, né? Diversas unidades passaram por lá. Hoje, por exemplo, temos uma unidade, né, da arma de comunicações lá presente. Aqui a gente já consegue verificar imagens, né? A imagem de uma das obras de arte que o batalhão construiu no Rio Grande do Sul. Então, já na década de 30, quando nós começamos aí com essa nossa vocação, né, da atividade de construção, então nós inicialmente construímos algumas estradas no Rio Grande do Sul, né, como posso destacar aqui a BR-116, no trecho que vai de Vacaria até Passo do Socorro, né, na divisa com o Santa Catarina, e também a realização do a construção do tronco principal sul. Então o tronco principal sul era uma ferrovia que deveria ir da capital, na época Rio de Janeiro, né, e depois foi transferida para Brasília, até o Rio Grande do Sul, para transportar, era o modal ferroviário para transportar a produção agropecuária do Rio Grande do Sul. Aquela imagem que a gente viu anteriormente mostra o trabalho árduo, né, de abertura de túneis, que o pessoal naquela época fazia com técnicas muito rudimentares. Era basicamente a base do explosivo, viu, William? Escavar. Era escavação e explosivos. Né? Era complicado. E cabe ressaltar aqui que o que dava uma dificuldade um pouco maior àquela atividade. Ali uma imagem ali, tenente, queria que você comentasse. Então, essa atividade a gente mostra a construção, né, como eu estava te falando, o tronco principal sul. Então, o nosso batalhão no período era o 3º Batalhão Rodoviário, e ele ficou encarregado de fazer os serviços de obra de arte, né, que são os túneis, pontes, viadutos. Então, a gente vê um túnel já escavado, já pronto, é a década de 50, viu, William? E isso aí uma dificuldade que se acrescia a essa atividade. Olha que ponte maravilhosa. Era que isso aí, viu, normalmente era a temperaturas abaixo de zero, viu? Eu queria, tenente, pedindo sua permissão, minha licença, eu queria que você comentasse especificamente sobre aquela obra de engenharia ali, que é uma coisa sensacional para a época, né? Laerte, no Rio Grande do Sul, nós temos diversas pontes e viadutos que o Exército construiu. Existe um dos viadutos mais extensos aí da América Latina, que é conhecido hoje como viaduto do Exército, né? E é um viaduto ferroviário que nós construímos e que está até hoje em perfeitas condições no Rio Grande do Sul, né? Isso aí dentro dessa ideia de construir esse tronco principal sul, que era uma ferrovia aqui de Brasília ao Rio Grande do Sul. Eram 4 batalhões que se envolviam nessa atividade, tá, para construir essa ferrovia, e nós, na época, então 3º Batalhão Rodoviário, fomos responsáveis pela construção da infraestrutura da ferrovia. Não era mais nada do que o serviço de terraplanagem para que o outro batalhão fosse lançando os trilhos, né, que levaria o progresso no Rio Grande do Sul. Um detalhe interessante, interrompendo o tenente, é que, olha só, obras construídas na década de 50, nós estamos em 2017. Olha aquela imagem, quase William. 70 olha anos, olha só, William, a ponte de pé. Agora, esse dia a gente mostrou aqui uma ponte que foi construída em 2014, 3 anos já caindo. Quer dizer, o Exército é confiança nas obras
É competência, Eu Laerte. quero pedir licença um pouco de vocês. Televisão, nós temos que fazer um pequeno intervalo comercial. Tá ok. Telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos com um pouco mais da história e da